Vamos estar iniciando, nós terminamos, graças a Deus, a Epístola de Judas, e vamos estudar também agora a Epístola do Apóstolo João. Amém? Epístola do Apóstolo João, a primeira epístola. Nós vamos estudar a primeira, a segunda e a terceira epístola de João de maneira expositiva. Tomara que eu consiga hoje fazer pelo menos o capítulo 1 inteiro. Primeira epístola de João, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 1. Todos amém? Amém. Pode esperar uma vez ali. Já foi. Já foi, Vitória? Diz assim o Santo Livro: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Note que, não sei se na sua tradução aí, a palavra da vida, a palavra está escrito com P maiúsculo, está assim? Amém? Então ele não está falando de uma escrita, ok? Versículo 2: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pois bem, essa epístola do apóstolo João, que é o evangelista do seu evangelho, que tem por nome o seu próprio nome, João, ele também escreve essa epístola aqui, não só esta, né? Ele escreve também a segunda epístola e a terceira epístola, que é a menorzinha de todas. E essa epístola aqui do apóstolo João, ela é uma epístola apologética. Por quê? Estava se inserindo na igreja, a igreja do primeiro século. Amados, quando nós dizemos primeiro século, é que é do ano 1 a 100. Esta epístola aqui de João, provavelmente, ela fora escrita entre 85 da era cristã a 95 da era cristã. João foi o único apóstolo a não ser martirizado, a não ser morto. Então, ele escreve esta epístola aqui, que possivelmente fora escrito quando ele estava em Éfeso, antes do seu exílio. E ela é uma epístola apologética, pelo fato de estar inserindo na igreja a heresia chamada gnosticismo, que é uma união do conceito filosófico grego junto com a cultura ou a fé judaica. E isso impregnou-se na igreja de maneira violenta, e João, ele teve que
Barnabá escreveu uma epístola para instruir a igreja. E note que essa igreja aqui, essa epístola, perdão, não é uma epístola local, localizada com um nome específico. É uma epístola geral, ou seja, para toda a igreja de Cristo espalhada na era cristã. Algumas informações aqui relevantes dessa epístola aqui. Primeiro, que era escrita pelo próprio João, logicamente, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, provavelmente escrita entre 85 a 95. Também é uma epístola que apresenta, no mínimo, a palavra Deus 34 vezes em cada palavra. Então, João, de uma maneira direta e bem plena, na sua forma literária de escrever e na sua apologia, ele quer escrever uma carta teocêntrica, cristocêntrica, para que a igreja entenda que Deus é o centro de tudo, amor. Que Cristo é o centro de tudo. Então, é proposital João escrever, apresentar a palavra Deus, e a palavra Deus não é nome, é substantivo, ok? Então, João ele escreve 34 vezes em cada palavra a palavra Deus. E qual o propósito dessa epístola? A intenção específica, como eu vou dizer, central, nevrálgica dessa epístola, ela se encontra lá no capítulo 5, do versículo 13. Vamos lá comigo rapidamente. 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, João, ele escreve o propósito pelo qual ele relata a intenção dessa epístola. Qual? Para que os cristãos saibam que tem a vida eterna. Não é que terá, tem. O tempo verbal é que tem a vida eterna. E o interessante é que essa epístola, e logicamente tendo ela o seu próprio autor, ela tem conexão com o Evangelho de João. Na epístola, o propósito é dizer que os cristãos têm a vida eterna, e no Evangelho já tem uma proposta um pouco diferente. Evangelho de João 20, 30 e versículo 31, ele vai dizer sobre o propósito do seu Evangelho. Qual é? Ele diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito pelo qual ele escreve o Evangelho é para que esses sinais sejam evidências de que Cristo, de que Jesus, ele é o Cristo, o Messias, o enviado, o cumprimento profético de Isaías. Então, note que os judeus, eles buscavam o quê? Sinais. E os gregos, sabedoria. Aí Paulo fala: mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, o propósito do Evangelho de João é para que, mediante estes sinais que foram relatados no livro, ele diz, outros que não foram postos nesse livro, ele diz, é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para testificar esses sinais que Cristo, que Jesus é o Cristo, João ele faz uma correlação entre os sinais e a pessoa de Jesus. Interessante isso que João faz. Por exemplo, no Evangelho de João, ele relata 7 milagres específicos. Primeiro, ele transformou água em vinho, ele cura o filho de um oficial romano, ele cura o paralítico do tanque de Betesda, paralítico há 38 anos, ele multiplicou pães e peixes para aproximadamente 25 mil pessoas, ele andou sobre as águas,
curou o cego de nascença, no Evangelho de João capítulo 9, e ele ressuscitou a Lázaro. Então, esses 7 sinais que os judeus esperavam, que eles buscavam, foram evidenciados diante deles, para que eles crescem que Jesus era o Cristo, e crendo em Cristo, lá na sua epístola, na sua apologética, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Aí ele correlaciona 7 expressões de Cristo para evidenciar que ele é Deus, que ele não é simplesmente um carpinteiro, um construtor, que não é simplesmente mais um taumaturgo, um curandeiro. Não, Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus. Ele é o próprio Deus. Aí ele faz 7 correlações com a expressão eu sou no seu evangelho. Isso é magnífico. Ele relata 7 milagres e 7 expressões dizendo que Cristo é o eu sou de Êxodo 3:14. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão e a água da vida, eu sou a porta, João 10:7-9, eu sou o bom pastor, João 10:11, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, eu sou a videira verdadeira. O que ele queria dizer? O que ele queria apresentar? Eu sou o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o glória. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, todas as evidências estavam notórias diante dos judeus que Jesus era o Messias. Voltando para a epístola de João, se você for tirar a palavra-chave dessa epístola, a palavra principal dela é o amor. Então João, ele quer mostrar de maneira subjetiva ou direta, porque se nós lermos a epístola de João, você repara que João, não é à toa que ele é considerado o discípulo, o quê? Do amor, amado pelo Senhor. E interessante que o Evangelho fala o quê? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então João, ele tinha essa consciência plena, absoluta, tanto é que ele foi o único dos apóstolos que ficou até o final da crucificação. E a palavra principal dessa epístola é o quê? Amor. 1 João 4:8, João escreveu: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então João aqui, ele faz uma correlação de que quem não ama não conhece, não tem intimidade, não teve relações, não nutriu relacionamento, não viu nem o conheceu, porque a característica principal, uma das, de Deus, é que Deus é amor. Foi ele que escreveu o texto talvez mais conhecido da face da terra, Evangelho de João 3,16, todo mundo conhece, amor. Até aquele que fala: pastor, tem dificuldade de memorizar João 3,16, você sabe, pelo amor de Deus, você tem que saber. Se você não sabe, eu duvido que você seja cristão. Oi? O HD está ruim demais, não é possível. Por quê? Mas por que eu digo isso? Porque o Espírito, a palavra diz que o Espírito nos fará lembrar tudo quanto ele ensinou. E esse texto de João 3,16 é um texto áureo de que Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um dos atributos fundamentais de Deus é o amor. É o amor. E João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que João estava querendo dizer? Que uma das principais características da cristandade deve ser o amor, porque Deus é amor, e quem ama conhece a Deus, conheceu a Deus. Por que isso é uma característica, deve ser uma característica do cristão? Porque Deus é amor, e Jesus, ele disse no Evangelho de quem? João, no Evangelho de João 16, 7 e 8, ele diz, olha só:
convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e quando eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o homem do que primeiro? Não, lê a Bíblia, mano. Lê a Bíblia, abre aí, Evangelho de João 3,16, Evangelho de João 3,16, Evangelho de João 16, 7 e 8. A ordem é essa, do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus ele diz que o Espírito Santo, quando ele vier, e quando Cristo for, quando ele for o quê? Crucificado, quando ele morrer, quando ele ressuscitar, e quando ele for assunto aos céus, o Espírito Santo viria e convenceria o homem do pecado, versículo 9, da justiça e do juízo. Então, a característica de quem recebeu o Espírito Santo, que Deus ele tem os seus atributos. Deus tem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Um dos atributos comunicáveis do Senhor a nós também é o amor. Se não vejamos Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito, qual é que vem primeiro? Qual é que vem primeiro? Oi? Gálatas 5, 22. Não, vocês estão ruim de Bíblia aí. O primeiro como do fruto é o amor, depois a alegria. Você tirou 5,5. E não é por acaso que vem isso aqui de imediato. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Ou seja, a característica do cristão é viver em amor. 1 de João 2, 6, ele diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, amando. Como é que Cristo andou? Amando, perdoando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Efésios 5, 1, a Bíblia diz: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amados. Então ele diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. João 3, 35, o que é que João escreveu? Nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Fazer o quê? Dá o dízimo. Dá a maior fé. E de joelho até São Paulo. Profissões, liturgias, não. Ele diz: nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amar de uns aos outros. Essa é a característica principal do cristão. Romanos 12, 9. Eu quero só fundamentar isso no coração dos irmãos. A característica de quem creu em Cristo, de quem recebeu o Espírito e anda como ele andou. Qual é? O amor. Andar em amor. Romanos 12, 9 e 10 diz: o amor não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 13, 10, a Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, o que é? É o amor. É o amor. Outro trecho diz: quem ama, cumpriu a lei. Porque se eu amo você, amado, eu não vou te roubar. Se eu amo você, jamais mentirei para você. Se eu amo você, jamais vou ter interesse naquilo que você tem ou naquilo que você é. Por causa do amor, porque o amor cumpre a lei. Então, a característica, a evidência de quem tem a vida eterna é o amor. É o que ele disse em 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. E aqui nós entramos nos dois primeiros versículos para nós entender qual é a apologia de João. Volta lá para a epístola lá, 1 de João. 1 de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Por exemplo, só para você entender, a igreja cristã,
ela teve alguns concílios. Ela teve 7 concílios importantes, mas os mais conhecidos e mais importantes é o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. O concílio de Nicéia, ele foi realizado para fazer uma apologia acerca da divindade de Cristo, que foi no ano 325. O concílio de Constantinopla, que foi em 381, foi para falar sobre a natureza humana de Cristo, por causa das heresias que permeavam a igreja, amado, e causavam um alvoroço. E o gnosticismo, o que ele relatava? A influência da filosofia grega com a influência do judaísmo. Dizia que se Cristo é Deus e ele se tornou carne, ele não pode ser Deus, porque dentro da filosofia grega a matéria é má. Então como pode ele, sendo Deus, se fazer carne? Então ele não é Deus, porque a matéria é má. Então ele é simplesmente um homem comum, ele não é Deus. E João, ele vem refutar essa heresia. E amados, acredite, isso acontece nos nossos dias. Isso acontece nos nossos dias. Então, a primeira refutação de João é falar sobre a verdade da encarnação do Verbo. Olha o versículo 1 e 2 aí de 1 João 1. O que era desde o princípio, já está falando de eternidade. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, amado, a mão serve para quê? Para tocar. Mas como é que você pega a palavra? Então ele não está falando de letra em si, ele está falando da pessoa de Cristo. Aí ele diz, versículo 2: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. João está falando, eu sou testemunha ocular do cumprimento profético de Isaías, que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e porém o nome dele de Emanuel, traduzido Deus conosco. Eu fui testemunha ocular dessa promessa. Eu vi, eu ouvi e eu toquei. A palavra da vida fora manifestada, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. E talvez esse seja o mais absurdo dos milagres. O Verbo se encarnou. Meu Deus, isso é loucura. Quando foram prender Cristo, e os soldados perguntaram, quem é Jesus, o Cristo? O que ele disse? Qual foi a senha que ele falou? Eu? O que aconteceu? Caiu como? Caiu como morto. Levantaram de novo. Quem é o Jesus, o Cristo? Eu sou. Levantaram de novo. Tudo bem, pode me levar, senão eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Então, a encarnação do Verbo é uma doutrina que nós temos que ter ela em mente de maneira absoluta, plena. De que Jesus, ele foi homem como eu e você. O Verbo se tornou carne, osso, sangue. O que saiu dele quando o soldado furou? Não foi suco não, mano. Foi sangue. Sangue. Quando ele estava em agonia no Getsêmani, ele transpirou o mesmo suor que eu e você. Com sangue. Para quê? Para salvar homens como eu e você. Por isso que fora necessário o Verbo se encarnar. Não é reencarnar, é encarnar. Se fazer carne. Olha o que João escreve no seu Evangelho. Apologia de João. Evangelho de João 1, versículo 1. Ele diz, no princípio era o Verbo, palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. 14. E o Verbo se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou entre nós. Aí ele diz, e vimos
a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas o gnosticismo fala, não. Se ele se tornou carne, eu não acredito que ele é Deus. E se eu não acredito que ele é Deus, como que eu vou ter vida eterna? Entendeu? Aqui, ó. 1 João 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha só, vou ler de novo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, com letra maiúscula, o Espírito Santo. Ele diz, todo espírito aqui é o quê? Homem, pastor, presbítero, diácono, livro, conferência. Toda doutrina que diz que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí ele continua, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este já está no mundo. Então, quem prega essa doutrina gnóstica, o espírito do anticristo já está nele. Quem não acredita que o verbo se fez carne, o espírito do anticristo, o que é anticristo? É contra Cristo, contra o evangelho de Cristo, contra a salvação, contra a redenção, contra o sacrifício. O espírito do anticristo já está nele. Então, essa doutrina da encarnação do verbo, nós temos que ter ela consolidada na nossa mente e no nosso coração. Olha aqui outro texto aqui, para robustecer isso aqui. 1 Timóteo, texto conhecido, 1 Timóteo 2, 3 em diante. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Jesus Cristo, o homem. Se encarnou. Só Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é Deus. Deus. Outro texto aqui, que João ele vem refutando. Eu estou trazendo outros versículos bíblicos para atestar, robustecer essa tese de João. 2 Coríntios 5, 15 a 16 diz: Ele morreu por todos. Lógico, se Ele morreu, Ele é homem. Homem morre. Mas Jesus não é só homem, Ele também é Deus. Aí ele diz: Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Ele só morresse, vã na nossa fé. Se Ele só morresse, não seria o Evangelho. Se Ele só morresse, não haveria salvação. Se Ele só morresse, estaríamos perdidos sem Deus no mundo. Mas não, Paulo disse que Ele morreu, aleluia, e ressuscitou, oh glória. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, segundo o homem, aí ele diz: contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, pós a morte, pós a sepultura, pós o Calvário, Ele está glorificado, vestido de glória, majestade, poder e domínio, amado. Quando João vê ele está com os pés como a sacalada na fornalha, os cabelos brancos como a lã branca, e na sua cintura um cinturão de ouro, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amado. Ele não estava dessa maneira. Então João ele refuta no versículo 1 e 2 a heresia do gnosticismo, falando sobre a encarnação do verbo. O verbo se fez carne. E junto, por exemplo, com essa doutrina da encarnação do verbo, Cristo é posto como o único meio de salvação. Porque tem gente que diz assim, quando lê esse texto aqui de João, ó, esse texto aqui de ontem, 1 João 4, 2, ele diz, 4, 2 e 3: Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Aí alguém vai dizer, não, mas a Igreja Católica, ela diz que Cristo veio em carne. Mas não é só Cristo como Salvador. Não é só Cristo como Redentor. É Cristo e Maria. Cristo e os santos. Cristo e os dogmas. Cristo e a palavra oral do Papa. Que tem o mesmo padrão das Escrituras. Então não é só Cristo. Então, quem diz isso daí, prega isso daí, não é de Deus. Diga. Essa tese aí que o senhor falou do gnóstico, eles reconhecem que a matéria, toda a matéria é má e Jesus Cristo não podia vir. Mas se a gente lê a Bíblia, a gente vê que o sacrifício tinha que ter carne e sangue. Não tinha outro jeito se não fosse pela vida de um ser humano, o sacrifício da salvação. Não é? Aí vem. Como que os sacrifícios tinham que ser para Deus aceitar? Exemplo do cordeiro. Tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, para que Deus aceitasse. Agora, qual homem que não tem mácula? Qual homem que não tem defeito? Qual homem que nunca pecou ou peque? Só Cristo foi esse homem. Só Cristo. Por isso que o sacrifício de Cristo fora feito. Hebreus diz que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas. Um como nós, que em tudo foi tentado, aí ele diz, porém, sem pecado. Por isso que o sacrifício de Cristo for aceito, mas o gnosticismo não aceita. O gnosticismo não, a carne para nada presta. Porque o pensamento grego é, a carne é má. Então, enquanto eu estou aprisionado à minha carne, essa matéria, por exemplo, olha a fala de Paulo. Paulo não dizia aquilo por acaso. Quando ele diz, miserável homem que... Qual o resto da frase que ele diz? Quem me livrará do corpo desta? Ele não escreveu aquilo à toa. Tem um porquê. 2 porquês. Por causa desse pensamento greco-romano, que a matéria é má. E o segundo, que uma das formas de tortura romana era o quê? De um criminoso. Este criminoso, antes de morrer, sabe o que eles faziam com ele? Pegavam um corpo, um defunto, e amarrava esse defunto a essa pessoa. E deixava esse corpo apodrecido, amarrado nessa pessoa, e essa pessoa ia sentindo a podridão, o fedor, a decomposição, o negrume, e a infecção daquele corpo morto, aprisionado. Aquela pessoa que está viva, estava matando ela, deteriorando ela. Ela estava presa naquele corpo, e não tinha como se libertar. E a cultura greco-romana sabia disso ali. Então Paulo está dizendo o quê? Nós humanos estamos aprisionados pelo pecado, que é a matéria-prima de Satanás, o pecado. Aí Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, dessa condenação? Ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu com a mente humana sirvo a lei, mas com o Espírito a vontade do Senhor. Então, eles entendiam o que Paulo estava querendo dizer. Imagina alguém lá, preso ao corpo. Deixa eu ler esse texto certo, que eu acho que não esse texto certo não. Romanos 7. Eu não gosto da referência errada. Romanos 7. 7, se eu não me engano, 24. Olha lá, é isso. Aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele dá essa metáfora do corpo amarrado. Então o corpo estava matando aquele homem vivo. Era uma tortura isso, um cativeiro. E a podridão matando ele. Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. É por isso que ele diz, no capítulo 8 de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, isso era o que o apóstolo João estava trazendo para a igreja.
a refutação dessa heresia gnóstica. A heresia. Então, quando eu creio, João está falando que eu tenho a vida eterna. Aí entra outro perigo de uma doutrina. Então, se eu estou salvo para? Mas só que João vai refutar isso. João vai refutar isso. João está falando, olha, se vocês creem, vocês têm a vida eterna. Está com vocês. Mas só que o salvo, ele tem que demonstrar evidências de salvo. João vai fazer teste para os salvos. Prova para os salvos. E qual é o primeiro teste que João ele quer fazer? O teste da condição para a comunhão. Se não, vejamos o versículo 3 e o versículo 4 de 1 João 1. O que vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Primeiro ele falou amor e agora ele falou gozo, alegria, frutos do Espírito Santo. Mas para que esse fruto do Espírito Santo habite em mim, ele está falando, o que vimos, ouvimos, anunciamos, para que o destino de dar crédito àquilo que João está pregando, testificando, anunciando. Isaías 59. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então ele está falando, se vocês creem naquilo que eu estou falando, que eu sou testemunha ocular, vocês têm comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Então, o que João está querendo dizer? Aceitar o seu testemunho, aceitar a sua palavra, aceitar o Evangelho como ele é. A questão é que as pessoas não aceitam o Evangelho como ele é. Essa é a questão. Então João, ele está refutando isso. Então o teste é aceitar o testemunho para que nós possamos ter uma verdadeira comunhão cristã com os irmãos e logicamente com Deus. Então passa pelo crivo da comunhão. E quantas pessoas naufragam no teste da comunhão? Quantas pessoas? Primeiro, o teste é ter o Espírito Santo Consolador. Quem tem o Espírito Santo não tem como amar. O pé de laranja, ele tem que dar laranja. Ele não vai dar banana. Então, quando ele diz aqui, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, é o quê? Que a profecia de receber o Espírito Santo aconteça. E o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, manifeste em vocês. Temperança, domínio próprio. É necessário acontecer. Deixa eu ler esse texto aqui sobre o Espírito Santo que é necessário. Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo do quanto vos tenho dito. Evangelho de João 16, 13, 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Por quê, mano? João está falando, eu vi, eu toquei, eu ouvi, mas vocês não. E aí você fica daquele jeito. Poxa, ele viu, ele ouviu, eu não vi, como é que eu faço? Mas só que quem tem o Espírito Santo, quando ouve os ensinos de Cristo, o Espírito Santo faz lembrar, e o que ele mais faz? Testifica no coração do cristão, que aquele ensino vem de Deus, vem do Senhor. Não sei se vocês já tiveram ou têm essa experiência. Vira e mexe eu tenho. Às vezes assim, eu tenho os pregadores que eu gosto de ouvir, fora o nosso pastor Hélio, os pregadores daqui, o pastor Aguinaldo, fora tem outros pregadores que eu gosto de ouvir. Aí, vira e mexe eu vou ouvindo outros pregadores para ver se esse espírito procede de Deus. Aí quando vem uma heresia, uma da lâmpada vermelha acende na hora. A ambulância, opa, heresia a bordo, opa, você quer ouvir de
Espírito Santo testifica, mano. O Espírito Santo dá discernimento. Você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não, aí. Porque tudo aquilo que é dito, proferido, pregado, ensinado, tem que estar em concordância com as Escrituras. Se não tiver, não vem de Deus, mano. Não vem de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele glorifica, anuncia, testifica, testemunha, mártir. Ele dá o exame exato de Cristo. O Espírito Santo, ele vai apontar para Cristo, amor. Cristocêntrico. O Espírito Santo, ele não vai se glorificar. Como um livro que ramificou no Brasil, Bom Dia Espírito Santo. Uma teologia glorificando o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não é Deus, mas o Espírito Santo, ele não vem para glorificar a si mesmo. Aqui o texto, João. Ele glorificará a Cristo. Ele aponta para Cristo. Então, esse livro se empresteou pela nação brasileira na transição da década de 90 para 2000 e vendeu milhões de livros. E por sinal, tem um lá em casa, no início da festa, que quer comer de tudo. Você vai, opa, tem cheiro de enxofre aqui, tem cheiro de enxofre aqui. Você, opa. Então, o teste é aceitar o testemunho pela fé através do Espírito Santo. Lembra? Cristo morreu, ressuscitou. O que Tomé falou? Se eu não ver, eu não. Se minha mão não tocar, eu não creio. Eu pergunto, se Jesus não aparecesse para ele, mas apareceu para os outros, ele não teria salvação, então, já que ele não teria. Entendeu? Graça. Aí olha o tamanho da graça de Deus. Ele viu. Entendeu? É isso. Ele viu. Aí teve graça para Tomé, mas teve muito mais graça para nós, ó glória. Porque ele disse para Tomé, Tomé, por que viste, creste? Por que viste, acreditaste? Por que viste, tem fé em mim? Mas bem mais aventurados aqueles que não viram e creram, glória. E nós somos esse povo, amado. Nós somos bem mais aventurados, porque nós não vimos, nós não tocamos, mas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós cremos, amado. Então nós somos bem-aventurados. Isso testifica que o quê? O Espírito Santo de Deus está em nós, amado. Está em nós. Que é o texto que é a prova da salvação, da redenção. É o selo, é o Espírito Santo. Aleluia. No 1 João 15, 10 e 11 diz: se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, guardar aqui é obedecer, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Concordância com João. Então, permanecer aqui, a alegria permanecer o quê? O Espírito Santo. O fruto do Espírito. A presença de Deus. Comunhão com Deus. E a comunhão com Deus e com os irmãos, ela passa por outro crivo. Qual? A obediência. Aí João fala: crendo tendes a vida eterna. Ok, mas se tem o Espírito Santo? Mas se tem, vive em obediência? Para saber se é crente mesmo ou não? Porque todo mundo diz, não. Todo mundo fala que é cristão. A Anitta diz que é cristã. Neymar fala que é, ganhou a Champions League e colocou lá a faixa. Nossa, Neymar está fazendo homenagem para Jesus, 100% de Jesus. Aí sai dali dos troféus, daquilo tudo, orgia. Mas 100% de Jesus, ó, 100% Jesus. Aí a condição para a comunhão com a igreja, com Deus, passa pelo crivo da obediência. O exemplo principal, Cristo. Hebreus 5, 8 e 9 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Cristão obedece. Simplesmente obedece.
Condição para a comunhão. E aqui já estou quase chegando na reta final. Versículo 5 a 7. Tem a vida eterna? Tenho. Então vamos ver se tu tem. Ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, de que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, primeira condição para a comunhão aqui é entender de que Deus é luz. Primeira condição para de fato saber se tem a vida eterna é entender de que Deus é luz. Mas os gregos falavam, ele não é luz, ele não é Deus, porque se ele se encarnou e a matéria é má, então ele é treva, ele é mau, ele é Deus, ele é bom. Lembra quando o jovem rico chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para receber a vida eterna? Por que tu me chama bom? Se só um bom, que é Deus, o Pai. Então a condição primeiro para a comunhão é entender de que Deus é luz. Ele diz: esta é a mensagem que deles ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O fato de João usar luz e treva aqui, ele está falando só: Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado, Deus não falhou, não pecou, não erra, nunca errará. Ele é luz. Ele é luz. A gente tem que ter essa plena consciência. Sabe por quê, irmão? Porque quando o caos acontece, quando a crise vem, a calamidade acontece, a gente logo duvida de Deus. Que Deus bom é esse? Que deixa essas situações acontecer comigo? Sou teu filho, te sirvo. Note o texto que nós lemos lá em cima lá, ó. Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Sofreu. Mas a condição para ter a comunhão é que Deus é luz, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é verdadeiro, que Ele é confiável. Ele é Deus. Deus nunca falhou e nunca falhará. Deus não erra. Deus não atrasa. Deus sempre vem e faz na hora certa, exata. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nem sombra, nem um resquício de variação em Deus. Evangelho de João 1, 4 e 5 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Evangelho de João 8, 12 diz: disse o próprio Senhor, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. 1 Timóteo 6, 13 em diante diz: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará: bem-aventurado, único, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem nele só a imortalidade e que habita na luz inacessível. Ou seja, Ele é Deus, Ele é puro, Ele é luz. Mas os homens não. Quer mostrar que Deus falhou, Deus errou, Deus erra. Não, Deus não erra. Então a primeira condição para saber se alguém de fato é cristão é reconhecer a santidade de Deus. Quando a gente reconhece a santidade de Deus, a gente vê quem nós somos. Quando Isaías viu o Senhor sentado no alto sublime trono, ele viu o atributo mais prominente de Deus. Qual foi? A santidade de Deus. E quando ele viu a santidade de Deus, ele viu quem ele era. O que ele falou sobre ele? Ai de que vou perecendo. Então nós reconhecemos a nossa condição de pecado. Segunda condição para a comunhão: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está,
temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, andar na luz, na clareza, na verdade, na obediência, no amor a Deus, no amor a Cristo, no amor à congregação, aos irmãos. Agora, diz que tem comunhão com Deus, mas anda em treva, comunhão é essa? Diz que tem comunhão com Deus, mas não anda fazendo a vontade de Deus, que comunhão é essa? Diz que tem comunhão com Deus, mas não consegue conviver com cristãos, amado, que comunhão é essa? E tem muita gente que está desse jeito aí. É o tal dos desigrejados, amado. Desigrejados, que dizem que são igreja, mas não tem igreja. Ele diz que ele é a igreja. Não, eu sou igreja, que a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Mas ninguém é templo sozinho, nós somos templo na coletividade. Uma casa não se constrói com um tijolo. Primeiro tem que ter o fundamento. O fundamento da fé cristã é quem? Cristo. E para ter toda a estrutura tem que ter outras pessoas, irmão. O corpo místico de Cristo. Mas quem não anda na luz, não anda em comunhão com outros cristãos, é porque tem alguma coisa. Como diz o ditado, tem caroço nesse angu. Porque a luz, a Bíblia diz que tudo ela manifesta. Entendeu? Abra comigo, Evangelho de João 3,19. Outra pessoa me ajuda aí lendo Efésios 5, 8 a 13. A 13 não, você vai intercalar aí. Efésios 5, 8 e 9, depois 11, aí é 13. Intercala não, pode até ir direto nele. Efésios 5, 8 a 13. Vamos ler aqui primeiro, Evangelho de João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz aqui? Cristo, Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quem está em Cristo, amado, não tem nada a esconder. Quem está em Cristo não tem senha no telefone, 400 senhas no telefone para a esposa não saber de nada, não mexer em nada. Quem está em Cristo é um livro aberto, amado. Entendeu? Que ele vive na luz, ele é da luz, ele pertence à luz. Efésios 5, 8. Quem achou? Pode ler? Pode ler. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como? Filhos da luz. Ou seja, estilo de vida, como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto, até dizer o é todo. Eles fazem o quê? No oculto, nas trevas, na calada da noite, nos ambientes sombrios. Tem um texto, se eu não me engano, de Ezequiel ou Jeremias, que Deus ele leva o profeta para ver o que os sacerdotes estavam fazendo no oculto. Ezequiel, né? Se eu não me engano, Ezequiel 14, Ezequiel 7, alguma coisa assim. Que Deus revela ao profeta o que os sacerdotes faziam no oculto. Adorava a Deus, mas no oculto adorava esse ídolo. Adorava a Deus, mas no oculto os demônios. Adorava a Deus, mas no oculto sacrificava aos ídolos. Deus mostra o secreto. Amado, tem muito pastor maçom. Tem muito pastor salafrário que lava dinheiro. Mas está no púlpito, pregando, está lá. Mas as obras ocultas, feitas em trevas. Entendeu? Primeiro. Oi? 13. Isso. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Tudo manifesta. A luz, tudo manifesta. E todas essas coisas, que todas essas coisas? Leia do versículo 1 até chegar ao 9, você vai ver o que ele está falando.
que são reprovadas, condenadas pela luz. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie a verdade daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz. Achou o texto aí, Patrícia? De Ezequiel? Achou aí, mano? Depois achar que esse texto é interessante. Terceira condição para a comunhão, para passar o teste da vida eterna. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele estava fazendo a ceia com os seus apóstolos, e ele disse: um de vós é o diabo e há de me trair. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comum. A ceia é símbolo de comunhão, mano. Comunhão. Estava lá. Oi? Ezequiel 8, né? O texto é grande, né, mano? Fala sobre isso. Ezequiel 8. Pega a referência aí. Ezequiel capítulo 8. Aí Judas estava lá. Jesus falou. Como Deus falou para Caim: olha só, o pecado já é a porta. Cabe a tu retê-lo, restringi-lo. Mas Judas foi lá e quebrou a comunhão com Cristo. Quando ele veio, Jesus: amigo, aqui vieste, mais uma oportunidade. Mas Judas foi lá e quebrou a comunhão. Quebrou a comunhão. João aqui está falando: se de fato você se converteu, se de fato você creu em Cristo, você tem comunhão um com o outro. E quando você tem comunhão um com o outro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque quando alguém toma banho, você lava só sua barriga? Não lava só sua barriga. Você lava só seu pé? Você não lava só seu pé. Você lava só sua mão? Você não lava só a mão. Você lava o corpo todo. O sangue de Cristo, água e sangue, nos purifica de todo o pecado. Tem que lavar o corpo todo. Mas como que vai lavar o corpo todo se esse membro não está conectado? Como que vai purificar esse corpo todo se a mão está desconectada? Vai morrer, vai ficar sujo, vai ficar em treva. Então é isso que João está falando de vida relacional com outros cristãos. E tem gente que tem ruptura com outros cristãos, com outras denominações. Outras denominações, não estou falando de seitas, não, heresias, não. Estou falando de outras denominações, com cristãos assembleanos, batistas, wesleyanos. Irmãos, amor. Irmãos, a paz do Senhor, amor. Se ele devolver a paz permaneça com ele. Se não, fica convosco a vossa paz. Mas comunhão. E quantas pessoas estão quebrando, amor, a vida congregacional, a vida relacional. Amado, a nossa correria de vida, amado, fragmentou tudo isso. Fragmentou tudo isso. Muito trabalho, muita informação, muito curso, correria, aquela coisa toda. A gente nutre pouca comunhão. Entranhas de misericórdia, de relação. Hebreus 10, 24 diz, 25: consideremos uns aos outros para que nos estimulamos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas agora é isso, mano. Como é costume de alguns. Antes, admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Ele está falando só, o dia do Senhor está chegando, hein? Se você permanecer fora da congregação, fora da vida em comunhão, você vai ser condenado no dia do juízo. As pessoas estão vivendo assim. Salmo 131, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Edificar, exortar, animar, consolar uns aos outros, como Paulo fazia. Então a vida relacional. E eu entro aqui na minha conclusão. Fora o texto de Atos capítulo 2, versículo 42. Outra referência que para mim é o pilar, é o ponto nevrálgico de comunhão. A igreja apostólica. Atos 2, 42 a 47. Depois você leia. Eu termino aqui na minha conclusão aqui. João termina. 1 João 1, 8 a 10 ele diz: se dissermos que não temos pecados,
enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeiro ponto aqui para saber se alguém é cristão: confissão de pecado. E a palavra grega ali para confissão de pecado é homologel. Daí vem a etimologia da palavra homologar. Quem fala, quem expõe, quem revela, quem ratifica, quem confessa, quem esclarece, quem confessa pecado, não se engana, e a verdade está nele. Agora, aquele que não se considera pecador, tem gente assim. Por que o jovem rico saiu fora? Porque ele se considerou bom, pô. Ele se considerou bom demais. O que eu faço para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que está querendo dizer para Jesus? O Senhor é bom e eu também. E se eu sou bom, o Senhor é bom, eu mereço a vida eterna. Eu mereço o céu. Tem gente que fala assim: não posso ir para o inferno, não, eu sou tão bom, pô. Não, que negócio de inferno, de fogo, de lago de fogo, enxofre, labareda, que negócio é esse? Não, eu mereço esse negócio, não, que isso? Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, sou até um bom esposo, sou até uma boa dona de casa, uma boa esposa. Então, como é que eu vou para o inferno? O que é isso, gente? Não, o que Deus vai me mandar para o inferno? As pessoas não se consideram pecadores. E quem não se considera pecador se engana, se equivoca e diz o pior, sabe o quê? Que faz do Senhor mentiroso. Olha, e quem é o pai da mentira? Então, assim, a confissão de pecado, amado, faz parte daquele que nasceu de novo. Quando a verdade vem, amado, quando a verdade chegou até você, quando o Evangelho chegou até a mim, a cada um de nós, a gente teve aquele impacto de explosão, tipo assim: meu Deus, eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar. E às vezes, quando você prega o Evangelho, você fala da palavra, você prega uma palavra cristocêntrica, e não só até no ambiente cristão, numa igreja que sabe, porque, amado, vamos lá, a melhor igreja do mundo, o maior pastor do mundo, nem todo mundo era salvo. Qual a maior igreja? A igreja apostólica. O maior pastor? Cristo. Judas estava lá e não se arrependeu. Agora, quem me garante em qualquer congregação, qualquer, de que todo mundo que está lá dentro é salvo? Entendeu? Aí você prega uma mensagem de Cristo, você faz o apelo, você chama essas pessoas a arrepender de quê? Eu arrepender de quê? Eu não sou bom, mano. Está doido? Meu nome está limpinho, Serasa, que isso? Não devo nada a ninguém. Você está doido? Minha luz, paga em conta, tem até gato, mas está em conta em dia. Né? Eu? Me arrepender de quê? Você está doido? Meu carro está em dia. Até paguei o despachante lá. Paguei o cara do Netamar. Meu carro está em dia. Que isso? O negócio aí de arrepender. Arrepender de quê? A pessoa fica lá perene, com o cara de Mona Lisa, ó. Intocável. Intocável. Que cara? A palavra não mexe com ele. Ele não se constrange, ele não se arrepende, ele não muda. Então, confissão de pecado, pregação sobre arrependimento, amado, é constantemente revelada no público. Revelada no público. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, é necessário confessar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Salmo 38:18 diz: porque eu confessei a minha iniquidade, afligi-me por causa do meu pecado. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis.
e a oração feita por um justo pode muito e tem os seus efeitos. Mas tem efeito para quem? Conversa. Para quem fala. E para quem não fala? Que tal o cara de uma analisa? Não, meu. Está tudo certo comigo. A minha vida com Deus está tudo igual. Vamos fazer uma visita. Acho que Jorge não estava não, foi lá em Bebeatá. Esse dia, esse tempo. Estava eu, Fernando, mais alguém. Mas ele estava comigo. Fomos fazer a visita. A pessoa toda tribulada, cheia de situação, cheia de problema, enfermidade. Pensa na vida, tragédia. Aí o grande Fernando perguntou para ela assim: minha irmã, se fosse colocar de 0 a 100 da vida espiritual da irmã, quanto que a irmã colocaria? O quê? Eu? Ah, talvez uma 98. Eu falei, o quê? Eu falei, Fernando, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Se ela está com 98, eu estou com o quê, Jesus? Eu estou com 1 na tábua da beirada. Ou seja, não se considerava pecadora, não reconhecia suas falhas, suas mazelas, a lama da vida como é que estava, não reconhecia, não queria mudança. A gente perguntou, o que a gente está fazendo aqui? Então, para que chamou? Está tudo bem. Oi? Sim. Depois que não. E, por exemplo, essa situação dessa visita, essa irmã, orgulho. Estou bem, até chamei, mas chamei porque talvez insistiu demais, que eu precisava de uma visita e tal. Mas orgulho, entendeu? Orgulho. E aí, amado, e pior, essa situação de confessar pecado ou se considerar pecador é pior para quem, aspa, se diz cristão do que para quem não é. Porque quando Deus deu a palavra ao profeta Jonas para pegar para Nínive, ela falou, 40 dias e eu virei, destruirei todo mundo e vou acabar com tudo. O que eles fizeram? Se vestiram de pano de saco, de cinto, jejum, desde o animal, a criança, a homem, a velha, todo mundo. E vamos fazer tudo isso para ver se o Senhor se arrepende do mal que Ele disse que faria a nós. E se arrependeram dos pecados. Deus foi lá e mudou o decreto. Por causa de quê? Do arrependimento. Mas quem era os ninivitas? Pessoas cruéis, perversas, malignas, ímpias. Quando ouviram a mensagem, arrependimento, confissão de pecado, se confessar os pecados. Se confessar os pecados, Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, o sangue dele, o sacrifício dele é suficiente. Eu termino aqui com esse texto aqui. 1 João 1, 9 e 10 ele diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lembra do texto que Jesus, ele cura o paralítico e tem lá os fariseus? Aí Jesus fala ao paralítico: o que tu quer que eu te faça? Eu quero andar. Mas só que Jesus, quando vê a maca chegando, Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Aí Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados em nome de Jesus Cristo, toma tua cama e anda. Aí, quem é esse que diz que perdoa pecado? Que só um que pode perdoar pecado, senão Deus. Eles estavam certos, mas com a motivação do coração errada. Deixa eu falar, Jesus está se considerando Deus, e ele o era, mas na cabeça deles, ele não era. Aí Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer levanta e anda, ou dizer perdoados estão os teus pecados? Perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus falou: olha só, para saber que eu sou enviado de Deus, além de dizer teus pecados estão perdoados, porque eu tenho poder para isso, toma tua cama e anda, levanta.
Ou seja, eu perdoo, eu curo, eu liberto, eu abro, eu fecho, eu mando no céu e na terra. Eu sou Deus, é isso que ele quer dizer. Eu sou Deus. Salmo 86,5 diz: pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Jesus Cristo é poderoso para perdoar. Amém, irmãos? Essa é a apologia de João, para condenar o gnosticismo e fazer um teste de quem é salvo. Ele diz: se crê, tem, mas para manifestar que tem que passar pelo teste. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.